O reino Animalia engloba os animais, que são organismos eucariontes pluricelulares, com células morfologicamente diferenciadas, formando tecidos, órgãos e sistemas em sua grande maioria, heterotróficos e aclorofilados, sendo, portanto, incapazes de produzir seu próprio alimento, diferenciando-se, nesse aspecto, das plantas e das algas. Em relação aos fungos, que também são heterotróficos, a principal diferença com relação à nutrição está no fato de que os fungos crescem sobre seu alimento, nutrindo-se por absorção, depois de liberarem enzimas que digerem o alimento fora de seus corpos. Já a maioria dos animais não se alimenta por absorção. Primeiramente ingerem o alimento, que é posteriormente digerido, principalmente por meio de enzimas hidrolíticas, dentro do seu próprio corpo. Como os animais se alimentam de outros seres vivos, são classificados pela maneira como obtêm o alimento: predadores, parasitas, comensais, protocooperadores ou saprófagos. As células dos animais, ao contrário das dos fungos e das plantas, não possuem parede celular. Costumam ser unidas por proteínas estruturais, principalmente o colágeno, que é uma proteína exclusiva de animais. Grande parte dos animais apresenta dois tipos de células especializadas que não existem em nenhum outro organismo multicelular: as células nervosas e as células musculares, geralmente organizadas em tecido nervoso e tecido muscular, que são responsáveis, respectivamente, pela condução de impulsos nervosos e pelo movimento do corpo, características exclusivas de animais e que lhes permitem muita adaptação aos diversos ambientes onde vivem. Os poríferos são animais aquáticos, em sua maioria marinhos, que vivem no fundo das águas, fixados às rochas ou a qualquer outro substrato, sendo, portanto, animais sésseis. Geralmente agrupam-se em grandes colônias, filtrando a água constantemente, de onde retiram o alimento e oxigênio. A circulação da água no corpo dos poríferos geralmente se faz da seguinte maneira: entra pelos seus poros laterais, circula por uma cavidade interna, saindo por uma abertura superior. Esses animais possuem o corpo coberto de poros. Os poríferos são animais que não possuem folhetos embrionários nem tecidos diferenciados, sendo o seu corpo formado por duas camadas de células. A camada externa é constituída de células achatadas com função de revestimento, os pinacócitos. A camada interna de célula reveste o átrio, cavidade que não tem função digestiva, servindo apenas para a circulação de água no corpo da esponja. Os poríferos são animais parazoários, não apresentam nenhum órgão ou sistema especializado. Assim, suas funções vitais são realizadas por células especiais. São considerados um ramo cego da evolução animal, pois não deram origem a outro grupo, sendo considerados um grupo basal ou basal, apresentando um processo evolutivo totalmente à parte dos outros animais. As esponjas podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento ou gemiparide, gemulação e fragmentação ou regeneração. Elas também se reproduzem sexuadamente por fecundação. Na reprodução por brotamento, desenvolve-se brotos laterais do corpo da esponja, que podem permanecer ligados ao corpo-mãe, formando uma colônia ou se destacarem dando origem a novas esponjas. A reprodução por gemulação é típica das esponjas de água doce, ocorrendo apenas quando as condições ambientais são desfavoráveis, como em períodos de seca e de frio. Nesse caso, formam-se no mesóilo da esponja pequenas estruturas de resistência às gêmulas que contêm amebócitos, envolvidos por uma película sustentada por espículas silicosas que sobrevivem a um estado latente durante os períodos inóspitos. Quando as condições tornam-se novamente favoráveis, a película resistente se rompe, liberando os amebócitos que se proliferam e se diferenciam, originando novas esponjas. A regeneração ocorre quando a esponja é fragmentada em várias partes. Cada fragmento é capaz de regenerar-se e formar uma nova esponja. Sendo animais extremamente simples, elas possuem uma grande capacidade de regeneração. A fecundação nas esponjas ocorre quando há união de gametas femininos e masculinos. Como esses animais não apresentam gônadas, são os amebócitos que diferenciam em óvulos e espermatozoides. Filo dos quinidários.
Águas-vivas, caravelas, hidras, corais e anêmonas do mar são animais do filo dos quinidários. São animais aquáticos, principalmente marinhos. Alguns representantes, como as hidras, são de água doce. São classificados como interozoários, porque possuem uma cavidade com uma função digestiva, sendo os primeiros animais a apresentarem essa característica, o que representa uma grande aquisição evolutiva, quando comparados aos poríferos. Eles são animais diblásticos com simetria radial, encontrados sob duas formas, pólipos e medusas. Os pólipos, em geral, são fixos, apresentam uma forma cilíndrica, com a boca na parte superior e rodeada de tentáculos. Podem viver isolados, como as hidras e as anêmonas do mar, ou em colônias, como as obélias e os corais. As medusas são móveis e apresentam uma forma de campânula, com a boca e os tentáculos virados para baixo, locomovem-se por meio de jatos de água eliminados pela boca. Por serem animais diblásticos, os quinidários apresentam duas camadas de células, uma externa, derivada do ectoderma, a epiderme, e uma interna, derivada do endoderma, a gastroderme. A gastroderme é assim chamada porque reveste uma cavidade gástrica. Entre as duas camadas de célula existe uma massa gelatinosa, a mesogleia, especialmente desenvolvida nas medusas. Os quinidários apresentam reprodução assexuada por meio de brotamento ou gemiparide e estrobilização apenas nas formas de pólipos. A reprodução sexuada ocorre por fecundação, tanto em pólitos como em medusas. No caso da hidra, que é um pólipo, pode ocorrer tanto reprodução sexuada como assexuada. Na reprodução por brotamento, forma-se um novo indivíduo, já que esses quinidários são pólipos isolados. Os plateumintos são lofotrocozoários que apresentam um corpo vermiforme achatado dorsoventralmente. Eles são animais de simetria bilateral que não possuem uma cavidade corporal fechada, acelomados. Não possuem órgãos para o transporte de oxigênio até os tecidos internos, executando as trocas gasosas pela própria superfície corporal, que deve ser sempre úmida. Nesse aspecto, o formato do corpo achatado é uma excelente adaptação, pois aumenta a superfície de contato com o exterior. Seus representantes mais comuns são as planárias e tênias, que pertencem respectivamente às classes dos turbelários, trematódios e cestódios. Todos os seres vivos possuem seus nichos ecológicos, sendo muito importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico nos diversos ecossistemas onde vivem. Os plateumintos, de vida livre como as planárias, são predadores, contribuindo para o equilíbrio das populações e de suas presas, e, ao mesmo tempo, são presas de outros seres vivos, participando de cadeias alimentares. Os anelídeos constituem um grupo bastante diversificado de vermes segmentados, com cerca de 15.000 espécies conhecidas, vivendo em ambientes terrestres, marinhos e de água doce. São lofotrocozoários, enterozoários, triblásticos, celomados, protostômios e bilatérios. Seu corpo vermiforme é segmentado em anéis ou em metâmeros. Sua segmentação é externa e interna, por isso o celoma de cada segmento é isolado de segmentos. Geralmente, não possuem um envoltório externo protetor rígido, o que os restringe a ambientes úmidos ou aquáticos, porque, sob o ar seco, eles perderiam água rapidamente. Essa delgada parede do corpo, fina e úmida, serve na maioria de suas espécies como superfície para trocas gasosas. Filo dos moluscos. O próprio nome moluscos já sugere que são animais de corpo mole e assegmentados, apesar de seus ancestrais terem sido animais segmentados. Durante sua evolução, a maioria dos moluscos perdeu a segmentação e desenvolveu a concha. Entretanto, uma das principais evidências dessa evolução podemos ainda observar em alguns moluscos mais primitivos, como a neoplínia, uma disposição segmentar dos músculos nefrídeos e brânquias. Seu corpo é dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça encontramos a boca, os tentáculos sensoriais e os olhos. O pé é
é musculoso, achatado e ventral e auxilia na sua locomoção. A massa visceral contém os órgãos internos, revestida por uma película denominada manto, que secreta a sua concha calcária. Os moluscos possuem sistema digestório completo, no qual se destaca uma volumosa glândula digestiva, que atua na digestão extracelular. Na faringe, encontramos uma estrutura rígida com minúsculos dentículos denominados rádula, que serve para rolar os alimentos. Ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar, bolacha da praia são animais que pertencem ao filo dos equinodermas. Constituído por exemplares exclusivamente marinhos, como o nome indica, eles possuem espinhos na pele, sendo, nos ouriços do mar, enormes, móveis e alguns venenosos. Portanto, muito cuidado quando estiver passeando pelas pedras à beira-mar, onde eles gostam de ficar, para não pisar em um ouriço, talvez você morra. Os equinodermas são animais que possuem tubo digestório completo com boca, estômago, esôfago, intestino e ânus. Nos oufiroides adultos, o tubo digestório é incompleto, pois não apresentam ânus. Na classe dos equinoides, a boca é dotada de uma armação com 5 dentes pontiagudos sustentados por músculos e denominada lanterna de Aristóteles, com os quais escavam buracos nas rochas e trituram os alimentos. A respiração nos equinodermas é branquial e os pepinos do mar utilizam árvores respiratórias cloacais. Os equinodermas não apresentam um sistema circulatório verdadeiro e o sistema nervoso é rudimentar, constituído por um anel nervoso em torno da boca, de onde saem 5 cordões nervosos radiais que se ramificam. A excreção é feita pelo sistema ambulatório e por células fagocitárias, espalhadas pelo líquido celomático, denominadas celomócitos e ou nefrócitos. Existem equinodermas machos e fêmeas, mas se você puder observar um deles de perto, será difícil identificar o seu sexo. Isso ocorre porque, apesar de serem dioicos, eles não apresentam dimorfismo sexual, isto é, não há diferença externa entre os machos e as fêmeas. A diferença entre eles está no tipo de gônadas que possuem, portanto, a diferenciação entre eles é apenas interna. Os machos produzem espermatozoides e as fêmeas produzem os óvulos. Esses gametas são lançados na água e ocorre a fecundação externa, sendo, portanto, animais ovulíparos. A necessidade de produção de um número imenso de gametas deve-se ao fato de que esses gametas são lançados na imensidão do mar, dificultando a fecundação. No entanto, existe um mecanismo adaptativo que aumenta a probabilidade de encontro dos gametas, que é o lançamento sincronizado de óvulos e espermatozoides. Filo dos cordados: sardinha, tubarão, sapo, lagartixa, jacaré, pardal, canário, rato, cachorro, leão, macaco e nós, humanos, somos animais do filo dos cordados. Esse grupo de animais tem esse nome devido à presença de uma estrutura de sustentação em forma de um bastão cilíndrico e gelatinoso, denominado notocorda. Entretanto, onde está a nossa notocorda? Nos répteis, nas aves e nos mamíferos, a notocorda somente existe na fase embrionária. Posteriormente, ela desaparece, sendo substituída pela coluna vertebral. Nos peixes, ainda é possível identificar um resquício da notocorda, bem no meio do corpo de sua vértebra, na forma de uma substância gelatinosa. Analisando a posição do filo dos cordados na árvore evolutiva dos animais, podemos dizer que são triblásticos, celomados, bilatérios e deuterostômios. Além disso, possuem também uma segmentação interna, mas essas características outros animais também podem apresentar. Cordão nervoso dorsal, notocorda, fendas brânquias faringianas são 3 características que todo cordado tem em alguma fase evolutiva de sua vida.